Paz, Senhor, queridos. Dessa vez iremos dar uma breve reflexão da segunda lição, que vai nos trazer o livro de Juízes e o livro de Ruth. Eu gostaria de enfatizar uma leitura em classe, em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 25. E você vê também Atos, capítulo 13, versículo 20. Eu gostaria de enfatizar, para melhor abranger o nosso conhecimento, o livro de Juízes abrange a vida de Israel, na terra prometida, desde a morte de Josué até a ascensão da monarquia. Lembra que a gente falou há poucos instantes, no outro vídeo, que Josué foi o sucessor de Moisés e que a gente tinha falado um pouco dos livros Pentateuco, que vai dar menção a Josué, o qual o mesmo foi instruído por Moisés. E daí no livro de Josué, que é inteiramente classificado por nome dele, a gente vai ver que Deus instrui ele informando que Moisés era morto e ele agora tinha que guiar o povo na peregrinação do Jordão, entre outros lugares, conquistar terras e levar o povo até Canaã, a terra prometida que Deus havia prometido ao seu povo. E daí a gente vai ver agora o livro de Juízes, o qual ele, como eu disse, ele abrange a vida de Israel, até a terra prometida, até a morte de Josué, e a ascensão da monarquia. O que é monarquia? São os reis, os reinados que vão se suceder em Israel. E Juízes, quem foi que predominou? Quem escreveu o livro de Juízes e quem organizou? A Bíblia diz que foi o próprio Deus quem estabeleceu os juízes, que vai dar-se o nome teocracia, governo de Deus, ou Deus governa, e vai dar o livro de Juízes. E menciona o nome de 12 juízes, o único relato de uma mulher como juíza, que é Débora, no capítulo 4, o capítulo 5 você vai ver. E a gente vai ter algo interessante, que os juízes, por ser levantado por Deus, vai ter algumas coisas interessantes, que o povo, era oprimido quando não fazia a vontade de Deus. Deus o castigava, oprimindo. Deus permitia a permissividade de Deus, permitia que os moabitas oprimissem o povo de Deus durante 18 anos. E por aí a gente vê alguns relatos que o povo vivia oprimido e Deus ia lá, levantava os juízes e tirava da mão dos moabitas, tirava da mão dos cananeus, levantava juízes, tirava, porque era promessa dele, até o povo se ajustar. Isso é teocracia, era Deus num governo, Deus no comando, Deus, o próprio Deus quem levantava os juízes, Eudes, o único juiz que era destro, era canhoto. E a gente vai ver essas coisas aí no livro de Juízes. E Ruth, a gente vai ver o vínculo que ela teve
com a entrada, né? A entrada dela para a genealogia de Jesus Cristo. A gente vai dar uma olhada nisso aí, né? E durante esse período a gente vai ver a monarquia. A gente vai ver que o único que teve no final de Juízes, que foi Samuel, né? Ele obteve 3 posicionamentos, né? Ele tinha 3 funções. Ele era profeta, juiz e sacerdote, ou profeta, sacerdote e juiz. Aí você queira classificar em ordens aí como você queira, né? Juiz é a transição, né? Aquilo que julga o que Deus diz para julgar, né? Profeta fala de Deus ao povo. Foi o que aconteceu quando ele foi na casa de Jessé, o belemita, né? Então ele estava sendo profeta, sacerdote, né? Ele apresenta o povo a Deus, né? E juiz é o julgamento, o que ele também fazia, que é tipo de Cristo, né? O juiz, essas três funções, você vai ver que o único que teve foi Jesus Cristo, né? Teve além. Então a gente vai ver isso lá no livro de Hebreus, se não estiver enganado. A gente vai ver que Cristo tem essa função, né? Que a gente vai detalhar, esmiuçar isso lá na frente, nos próximos minutos, tá bom? Então vamos ver com mais ênfase e mais alegria o que a gente vai trazer sobre o livro de Juízes e o livro de Ruth, tá? Ele se predomina como livro de Juízes mesmo, tá? O governo de Deus. E a gente vai ver algumas coisas que vamos tirar dúvida sobre esse livro aí, que vamos entender melhor o que se passa no livro de Juízes, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos para a próxima.